Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. É uma responsabilidade e tanto trazer a palavra do Senhor. Eu estava ali no meu cantinho falando com Deus. Como sempre a pastora fala, quando a gente vem trazer a palavra do Senhor, a gente pede uma confirmação de Deus para ver que é a palavra mesmo que Deus nos direcionou. E o Senhor me direcionou a palavra em Provérbio, capítulo 13, primeiro versículo. E o Senhor confirmou a palavra do Senhor através da vida do irmão Arthur. E eu estava ali toda me tremendo quando o Senhor ele falou. Porque a palavra de Deus é santa e eficaz. Provérbios, capítulo 13, primeiro versículo. E depois vamos dar andamento na palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do nosso Deus. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Podereis assentar, amada igreja. Quando eu estava estudando essa palavra e a palavra do Senhor ficou em meu coração, eu digo, Senhor, é para mim estar levando essa palavra e a palavra do Senhor não tinha saído do meu coração e eu fui estudar ela. E a palavra de Deus, quando ela fala conosco, ela nos confronta. Ela nos confronta, amada igreja. E diz assim a palavra do Senhor: o filho sábio ouve a correção. O pai, ele ama seu filho, ele corrige. Porque o pai, ele não quer ver seu filho andar na perdição. E assim, eu comecei a olhar para dentro da minha vida, eu comecei a olhar para dentro de mim. E comecei a dar graça ao Senhor. Comecei a agradecer ao Senhor por todas as correções que Ele fez na minha vida. E a palavra do Senhor, ela nos confronta. Se a gente estiver andando no caminho errado, a palavra do Senhor, ela nos confronta. E o Senhor, ele faz nos voltar ao caminho correto. O Senhor, ele faz nos voltar ao caminho da palavra. E eu comecei a lembrar do que Deus, ele tinha falado, o que era para fazer. E eu não tinha ouvido a voz de Deus antes. Eu tinha sido um filho escarnecedor. Como assim, irmão? Filho escarnecedor. É o filho que não ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. E eu comecei a meditar na palavra do Senhor e o Senhor, ele começou a me confrontar. O Senhor, ele começou a me falar. E a partir do momento, amada igreja, que eu comecei a voltar aonde eu tinha parado, voltar a andar ao caminho do Senhor, ouvir a voz do Senhor, e comecei a obedecer a voz do Senhor. O Senhor, ele começou a voltar a alinhar a minha vida, a minha família. Ontem eu recebi uma notícia muito boa. Eu venho testificar, eu orando pela vida da minha filha, pedindo algo para Deus. Quando foi ontem, ela falou assim: mãe, eu estou mudando. E foi uma felicidade tanta para mim. Eu estou mudando, mãe. E junto com ela, o esposo dela, ele está aprendendo, pastor, a tocar violão. E sabe o que ele falou para mim? Eu vou aprender a tocar violão para eu tocar na igreja. Em fevereiro teve aí o carnaval, ele foi para um retiro numa igreja.
Sabe o que é o mais importante, pastora? Ele foi para esse retiro. E quando ele chegou de lá, ele falou para minha filha: lá não é igual à igreja da sua mãe. Presta atenção. Na igreja da sua mãe tem oração. Na igreja da sua mãe tem palavra. Eu senti saudade de oração e palavra. Uma pessoa que não conhece bem o evangelho, mas o pouco que ele veio, ele aprendeu um pouco. E quando ela me falou isso, ele falou isso, eu vi que a palavra de Deus já está entrando no coração dele. Deus já está trabalhando na vida dele. E eu creio que assim como a palavra do Senhor fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha oração, eu e minha casa, a minha família, a vida da minha filha, a vida do esposo da minha filha, vai servir ao Senhor e adorar o Senhor. E eu creio que eu vou testificar dessa grande obra que o Senhor está fazendo. E quando ele falou isso, eu falei assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo a obra. A oração, irmãos, quando a gente colocamos a oração nas mãos do Senhor, Deus, ele trabalha. Deus, ele age. Quando a gente voltamos à rota onde Deus, ele fala: filho, volta ao caminho aonde eu te coloquei. Deus, ele age na vida dos nossos. E aqui essa palavra, quando o Senhor, ele falou comigo, o filho sábio ouve a correção. Nós temos que ser sábio. Nós não temos que ser escarnecedor. Qual é o significado de escarnecedor? Zombar das coisas sérias. Desprezar o conselho e correção. Quantas vezes a gente tem deixado a correção de Deus de lado? Quantas vezes a gente tem deixado de ouvir o nosso Deus? E quando a gente não ouvimos o nosso Deus, nós quebramos a cara. Nós quebramos a cara. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele vai lá e reforma a casa novamente. E assim eu fiquei ali estudando a palavra do Senhor e pedindo ao Senhor, Senhor, assim como o Senhor falou comigo, Senhor, através da tua palavra, vem falando, Senhor, com a tua igreja, porque é melhor obedecer a tua voz do que sacrificar. É melhor, Senhor Jesus, colocar a nossa vida em ordem, porque quando o Senhor ele manda a gente colocar a nossa casa em ordem, o Senhor ele quer trabalhar. E a palavra do Senhor fala para nós, lá daquela mulher da dracma perdida, para ela encontrar aquela dracma, ela teve que procurar bagunçar a casa, colocar em ordem, para que aquela dracma fosse encontrada. Assim na nossa vida. Quando o nosso Deus, ele fala para nós, filho, corrige isso na tua vida, coloca isso na tua vida em prática. É porque o nosso Deus, ele nos ama, igreja. Assim como foi dito aqui da ovelha perdida, a ovelha perdida não é aquele que já conhece a palavra de Deus, não, é aqueles que estão perdidos lá fora, que precisa do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer para nós, assim como o povo ali estava indo para a terra prometida, o povo ali, muitos desobedeceram a voz do Senhor, desobedeceram a ordem do Senhor, muitos não entraram na terra prometida. Mas aqueles que ouviram a voz do Senhor e colocaram a palavra do Senhor em prática na sua vida, entraram na terra prometida. Que eu venho dizer para cada um de nós, nessa noite, vamos dar ouvido à voz do nosso Deus.
Porque quando a gente dá ouvido à voz do nosso Deus, o Senhor, Ele trabalha na nossa vida, o Senhor abre os nossos olhos espirituais, o Senhor, Ele abre o nosso ouvido espiritual, tudo aquilo que impede de você chegar ao Senhor, Ele te mostra, o Senhor lança por terra, porque a partir do momento que a gente ouve a palavra do Senhor e coloca em prática na nossa vida, o Senhor, Ele trabalha e zela por nós. Porque aqui o pai, o filho sábio, escuta seu pai. Jesus, ele veio para nos ensinar os princípios da palavra do Senhor. Jesus, ele fazia conforme a vontade do Pai. E tudo que Jesus fazia nos ensinar como andar em Cristo Jesus, como direitar as nossas veredas, como caminhar com o nosso Senhor. E aqui no versículo 13 vai dizer para nossas vidas: o que despreza a palavra perecerá, mas quem teme o mandamento será recompensado. No versículo 18 vai dizer: pobreza, afronta virão aos que rejeitam a correção, mas os que guardam a repreensão será admirado. Os que guardam a palavra de Deus será admirado, porque as pessoas vão ver na nossa vida que ali há Jesus na nossa vida. Quando a gente escuta a palavra de Deus e coloca em prática na nossa vida, as pessoas vão ver ali é um filho de Deus, ali é um verdadeiro representante de Cristo. E no versículo 20, amada igreja, vai dizer ainda mais: o que anda com sábio ficará sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. Quando a gente andamos com Cristo, nós aprendendo a palavra de Cristo, nós vai abrir os nossos olhos espirituais e nós vamos ser direcionados conforme a vontade do Pai. A gente não vai andar conforme a vontade do mundo, mas sim conforme a vontade do Espírito Santo. Porque quando a partir do momento que a gente conhece a palavra do Senhor, porque a palavra de Cristo fala: conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente conhece a palavra de Cristo e coloca a palavra de Cristo na nossa vida, o Senhor, Ele vai trabalhando, vai tirando toda a sujeira, vai tirando toda a mancha das nossas vestes, vai abrindo os nossos olhos espiritual e vai nos conduzindo a andar no caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor é melhor do que os nossos, igreja. E eu achei incrível aqui, no versículo 24. O que não faz o uso da vara, odeia seu filho. Mas o que ama, desde cedo, o castigará. Quem ama seu filho, corrige. E o nosso Pai, Ele nos ama. Se o Pai, Ele nos ama, Ele vai nos corrigir. Assim como os nossos filhos, quando os nossos filhos fazem algo de errado, nós temos que corrigir. Porque a partir do momento que a gente corrigimos o nosso filho, no momento, na hora ali, ele não vai gostar, mas depois ele vai agradecer. Sabe o que eu ouvi esses dias do meu filho? Ele falou assim: mãe, obrigado por me corrigir. Obrigado, mãe, por sempre danar comigo. Porque se a senhora não danasse comigo, me corrigisse, eu continuava no mesmo erro. Mas a partir do momento, mãe, que a senhora me corrigiu, eu vi que eu estava errada e coloquei a minha vida certa. Igreja, e eu estou colhendo esse fruto na vida do meu filho. Não é porque é meu filho não, mas tudo aquilo que eu ensino para ele,
ele está colocando na vida dele em prática. E depois que ele tomou a decisão de se batizar, ele falou assim: mãe, eu quero seguir a Cristo verdadeiramente. Ele está sedento pela palavra do Senhor. Que essa chama nunca venha se apagará do coração dele. Que essa chama nunca venha afastar dele. Porque a partir do momento que você planta uma semente, essa semente vai dar fruto. Eu venho falar para cada um de nós, cada semente que você está plantando na vida do seu filho, na sua família, vai dar fruto. Você vai colher o fruto que você plantou. Se a gente for lá no Novo Testamento, vai dizer do filho pródigo. Ele conhecia os mandamentos, ele conhecia tudo. Ele quis ir para o mundo lá fora, ele foi. Mas quando ele estava lá no mundo lá fora, ele lembrou da casa do pai. E a palavra de Deus fala que ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. É assim na nossa vida. Não vamos desistir em orar, não. Vamos perseverar na oração. Porque na hora certa o filho vai voltar para a casa do pai. Ele vai lembrar das palavras do Senhor que foi plantada. Ele vai lembrar do fruto que você ali semeou na vida dele. E no momento certo, Deus, ele vai mostrar que Deus, ele é Deus na sua vida. E aqui em Salmos 1, vai dizer para nós: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo a vontade do mundo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas anda conforme a vontade do Pai. Igreja, que cada um de nós, nessa noite, venha aceitar a correção do Pai. Venha aceitar a correção do Senhor, para que o agir do Senhor venha sobre a nossa vida. Porque o Pai, ele ama cada um de nós. E quando o Pai, ele ama, ele trabalha pelos seus. Mas para o nosso Deus trabalhar na nossa vida, temos que dar permissão ao Senhor entrar na nossa casa, entrar na nossa vida e pedir ao Espírito Santo: faça conforme a tua vontade. Que eu não venha viver conforme a vontade do mundo, mas sim conforme a vontade do Espírito Santo. Que a partir do momento quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, entrega a nossa família ao Senhor e buscamos um encontro real com o nosso Deus. O nosso Deus, ele trabalha. O nosso Deus, ele transforma. O nosso Deus, ele molda. O nosso Deus, ele restaura. O nosso Deus, ele liberta. O nosso Deus, ele transforma a vida. Só apenas a gente crer e confiar no nosso Senhor. Porque a palavra do Senhor fala: os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala. Será que a gente tem confiado no Senhor? Será que a gente temos entregado nas mãos do Senhor e descansado o nosso coração? Ou a aflição, ou a angústia da nossa alma, ou as tribulações deste mundo tem tentado
te paralisar, tem tentado deixar o que Deus, Ele tem a promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa. Enquanto a promessa do Senhor não se cumprir, não desista de orar, não desista de clamar, porque no tempo certo você vai colher os frutos que você apresentou ao nosso Senhor. É no tempo de Deus, porque o nosso tempo é tempo falho, mas o tempo do nosso Senhor é tempo perfeito. O tempo do nosso Senhor é agradável. E quando o nosso Deus, Ele vê que a gente está preparado para receber, as bênçãos do Senhor chegam sobre as nossas vidas. A Ana ali, ela sofria amarguradamente, mas quando o Senhor abençoou Ana cantou louvores ao Senhor. Eu venho te dizer, ei, o teu Samuel vai chegar sobre a tua vida. A promessa do Senhor vai chegar sobre a tua casa. Não desista de orar, não. Se você não tem força para orar, derrama as tuas lágrimas diante do Pai, porque o Pai vai colher as tuas orações e levar até o trono do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer para nós, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria do Senhor virá pela manhã. Se você crê, o teu milagre vai chegar sobre a tua casa. Se você crê, a transformação vai chegar sobre o teu lar. Se você crê, vidas vai ser curadas pelo poder do nome de Jesus. Porque temos que crer. Temos que obedecer. Quando a gente obedecemos o nosso Deus, Ele trabalha. Amém, igreja? Até aqui o Senhor, Ele me concedeu a palavra. Passada aqui, vou falar da vontade da carne. E até aqui o Senhor, Ele me direcionou na palavra dEle. Que cada um venha pôr a palavra do Senhor em prática. Vamos obedecer o nosso Deus. Vamos obedecer o nosso Pai. Vamos nos examinar e ver, Senhor, aonde está a nossa falha. Direita a minha vereda. Direita, Senhor, meus caminhos. Que eu venha andar nos caminhos do Senhor. Amém? Convida a igreja. Está louvando o louvor. O Senhor, Ele me concedeu estar louvando este louvor. O Senhor, Ele me deu esse louvor lá na Nutriz. Eu comecei a louvar Ele e senti a presença do Senhor. Eu sei que o Senhor, Ele vai falar com cada um de nós. Porque quando o nosso Deus, Ele chama, Ele tem propósito sobre a vida de cada um. Mas basta deixar o Espírito Santo trabalhar. Basta deixar o Senhor, Ele agir. Amém, igreja? Quem podereis ficar em pé? Convido a igreja que podereis ficar em pé. Amém? Reflita na letra desse louvor. Não desista não, igreja. Ouvi você falar em desistir, que não tem forças para prosseguir, que a jornada é difícil demais e que não é capaz de conseguir. Mas saiba, filho, que eu sou o teu dono, te escolhi, te capacitei. A tua oração subiu ao trono e pra agir eu já me levantei. A tua aprovação pra mim é nada. Nesse deserto tem uma provisão. Estou entrando agora no processo, então acalme o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti. Confia e descansa que eu vou agir. Na ansiedade, filho meu, não opere. Eu vou te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adore, que o resto eu faço. Faça a minha obra, que eu desfaço o laço. Estou no controle da situação. Já calma e descansa o teu coração.
tua aprovação pra mim é nada. Nesse deserto tem uma provisão. Estou entrando agora no processo, então acalme o teu coração. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti. Confia e descansa que eu vou agir. Na ansiedade que no meu não houver, eu vou te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adore, o resto eu faço. Faça a minha obra que eu vejo facilitar. Estou no controle da situação. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Estou no controle da situação. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Te acalma e descansa. Esse deserto tem uma provisão. Te acalma e descansa o teu coração. Te acalma e descansa. Assim como o nosso Deus, Ele teve provisão ali para o povo no deserto. O nosso Deus, Ele tem provisão sobre a nossa vida. Só apenas confiar no Senhor e descansar o teu coração. Porque o nosso Deus, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só apenas apresente ao Senhor com fé e descansa no teu coração. Porque na hora certa, no momento certo, Ele vai agir sobre a tua vida. Amém, amada igreja? Agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos na tua presença, papai. Para glorificar o teu santo nome, para louvar o teu santo nome, para ouvir a tua santa e inerrante palavra, Pai. Pai, que a palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai. As oportunidades que foram dadas, as palavras que foram faladas, venha ficar em nosso coração, Pai, venha ficar em nossa mente, e que nós possamos, Senhor, meu Deus, colocar em prática em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, nos auxilia, nos fortalece, para que nós possamos, cada um de nós, ver o propósito que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, vai de encontro, Pai, a cada família, a cada lar aqui representado, Pai, que sejam alcançados pelo Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, o Senhor vai de encontro, Pai. O Senhor vai de encontro, olhando as necessidades de cada um, Pai. Pai, que todo levante, toda fúria do inimigo contra a vida dos teus filhos seja cancelado, seja revogado, seja repreendido, em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, que a misericórdia do Senhor esteja com cada família, cada lar, cada pessoa aqui representada. Para nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Papai querido, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leva em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nós, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, para todos sempre. Quantos creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.